Colocar primeiro a manchete. Governador da Bahia. Bolsonaro deveria ser jogado por retroescavadeira na vala. Foi isso que vocês ouviram. Bolsonaro deveria ser jogado por retroescavadeira na vala. Mas ele não para por aí. Ele fala Bolsonaro e seus apoiadores também. Então, vamos pegar esse trecho do vídeo e colocar para vocês rapidamente. Vamos lá. Ele vai pagar essa conta dele e quem votou nele podia pagar também a conta. Fazendo um pacote. Botam em enxedeira. Sabe o que é enxedeira? Uma reta escavadeira, bota e leva tudo para a vala. Porque não é digno. Eu queria receber aqui um deputado estadual da Bahia, o Diego Castro, que abriu um espacinho para falar conosco sobre esse tema. Bom dia, deputado, tudo bem? Olá, Marco Antônio, bom dia a todos aí, o Adriles, né, que faz um brilhante trabalho aí em São Paulo, assim como o nosso amigo Douglas Garcia, né, também conservador raiz. Marco, a declaração do governador da Bahia, né, é uma declaração que, com certeza, não podemos aceitar no que ainda a gente chama de Estado Democrático de Direito, né? O governador claramente fez uma convocação para um massacre de seus opositores políticos, em específico nós, conservadores, apoiadores do presidente Jair Messias Bolsonaro. Quando ele diz que ele e os seus deveriam pagar caro, né, deveriam ser jogados numa vala com a enxedeira, no caso aqui uma retroescavadeira, que não são dignos, ele está claramente sustentando um discurso que eles tanto acusaram nós de fazermos. Né, de fazer, que é aí a pugnação pelo genocídio. Quando ele trata de aniquilar um grupo específico de pessoas, né, ele está alimentando esse discurso que eles tanto nos acusaram, né? Isso nos motivou a tomar uma série de medidas. Nós fizemos uma notícia-crime na Polícia Federal para que esse fato venha a ser investigado, né, e que dê os seus devidos encaminhamentos, assim como no Ministério Público Federal e também uma queixa-crime no STF, para que esse sujeito que se diz chefe de Estado, né, que infelizmente governa o nosso Estado, ele também venha a ser incluído aí nos procedimentos que investigam o que eles chamam, né, de atos antidemocráticos, que é uma fala dessa, onde ele prega, onde ele conclama a aniquilação dos seus adversários políticos, sim, é uma manifestação antidemocrática que destoa do que se espera de um Estado democrático de direito, né? A gente vê Cuba, Venezuela, são contextos em que não admitem opositores, onde opositores são tratados na bala e no paredão, dessa forma. E também, né, que ele venha a ser incluído no bojo do procedimento que investiga o que eles chamam de fake news, né? Porque a fala do governador vem acompanhada, né, é um trecho que não foi divulgado, de uma série de falácias, de mentiras acerca do governo Bolsonaro na Bahia, dizendo que é um governo que foi genocida, governo que perseguiu os baianos, os nordestinos, sendo que foi o governo que mais fez por esse estado, o governo federal. Temos aí números de recuperação das rodovias federais, a Bahia foi o estado mais beneficiado de atendidos pelo Auxílio Brasil, ali sim, um programa assistencial, mas com um fim aliado a uma política de produtividade muito diferente desse programa que o Lula aplica, que é o Bolsa Família, que é uma verdadeira compra de voto institucionalizada. Ao meu ver, o governador também cometeu abuso de autoridade a partir do momento que ele se utiliza de um palanque institucional para a entrega de uma obra e fazer ali ataques envolvendo sua convicção tosca, política, ideológica, Marco. Muito bom, deputado. Obrigado, Diego. Eu queria, Adriles, tem uma pergunta para o deputado estadual Diego Castro. Eu queria realicerçar o que o deputado falou, né? Você tem, Marco Antônio, aquilo que se chama, que é um crime que não existe hoje, né? Nem no Código Penal, nem em lugar nenhum, porque é um crime de opinião. Aquilo que se chama de discurso de ódio. Discurso de ódio é uma coisa inventada e abstrata, colocada pelo Alexandre de Moraes para perseguir adversários políticos. Qualquer manifestação indignada contra a corrupção ou contra a autarquia tirânica do STF é vista como discurso de ódio. Nesse caso, não é discurso de ódio.
Esse caso da fala do governador da Bahia é incitação ao crime. Se você fala, vamos jogar o Bolsonaro e seus apoiadores debaixo de uma retroescavadeira, você está incitando pessoas, vamos ser bastante sinceros, a matarem o Bolsonaro e quem estiver ao lado do Bolsonaro. Isso já aconteceu, já jogaram bola com a cabeça do Bolsonaro, já numa manifestação de, sei lá, um festival funk, falando de fakeada, falando que agora vai para esfaquear direito o Bolsonaro. Ou seja, isso vai além do discurso de ódio. Isso é incitação a homicídio. Você dizer que uma pessoa é genocida, é nazista, é pedófila, isso é calúnia, injúria e difamação. Foi o que o Bolsonaro sofreu durante os 4 anos. Agora, você promover o assassinato de alguém vai além de discurso de ódio. É discurso de incitação a homicídio e incitação ao crime. Esse governador, no mínimo, tem que instaurar. Aí eu peço ao deputado para saber exatamente a minha pergunta. Tem algum princípio de processo de impeachment? Porque impeachment não é pouco. Ele devia ser processado criminalmente por incitação a homicídio doloso, com intenção de matar. Ele falou claramente, jogue o Bolsonaro numa retroescavadeira. Ou seja, matem Bolsonaro. Agora, pelo menos impeachment ele tem que sofrer, eu acho. Minha pergunta ao deputado é essa. Deputado. Perfeitamente, Adriles. Olha, Adriles, a nossa bancada na Assembleia já está estudando esse pedido de impeachment, né? Agora, a gente também não quer vender uma ilusão. A gente sabe que, infelizmente, numa Assembleia Legislativa de 63 deputados, onde o julgamento é um julgamento eminentemente político, né? A gente sabe que os julgamentos de impeachment tem essa natureza, né? Onde dos 63 deputados, tem apenas eu e mais uma na Assembleia. Né? Claro, a gente tem uma bancada ali de oposição de 20, né, deputados, mas não é um número suficiente para comprar essa briga. A gente não iria vender a ilusão, mas, claro, isso gera um desgaste político, né? Isso, de fato, também mostra à população, tão somente esse pedido, de quem estamos tratando de um déspota, né? Estamos elucidando a contradição de um discurso aqui que cola muito bem no período eleitoral, que eles sustentam, que é o discurso do amor, né? O discurso do governo do amor que venceu o governo do ódio, né? O discurso do governo que não faz política com armas, nem com violência, se faz políticas com livros, né? Com beijinhos. E aí a gente também, Adriles, fica aqui se perguntando e também refletindo, né? Se o governador tivesse essa mesma valentia que ele teve contra nós, bolsonaristas, direitistas, conservadores aqui, contra o crime organizado, né? Para o crime organizado, eu acho que a gente estaria em um outro patamar, com certeza. Né? Porque, ao mesmo tempo que o governador tem essa valentia conosco, com seus adversários políticos, a Bahia é um estado que está sendo dominado por 11 facções, no mínimo. Só aqui na capital se instalaram. É um estado em que o crime organizado manda, em que perdeu a guerra da segurança pública. Eu estou presidente, inclusive, hoje, da Comissão de Segurança Pública e Direitos Humanos, aqui da Assembleia Legislativa, e o governo tem boicotado a todo momento o debate sobre a segurança pública. Tem viabilizado aí diversos requerimentos para se discutir, ainda que em um ambiente democrático, com a participação deles próprios, as questões atinentes à segurança pública, o porquê a Bahia está hoje entre das 10 cidades mais violentas do Brasil. Nós temos as 5 primeiras, sem ampliar o recorte para 20. Temos as 9 mais violentas, temos 9 violentas aqui no nosso estado, né? Porque a Bahia lidera o ranking há 5 anos consecutivos. Dos 18 que o PT governa aqui, de quase 100 mil mortes violentas, o ranking de mortes violentas, a Bahia que puxa, é um estado que, eu parto para a conclusão aqui, que até 2006, ele, antes do PT assumir o poder, era um dos 7 estados mais seguros do Brasil. De 2007 até aqui, logo nos primeiros 4 anos, virou o mais inseguro.